está chegando. Boa noite para quem está já por aqui. Hoje eu entrei um pouquinho atrasada, mas já vamos começar. Só estou aqui revisitando as minhas anotações que eu sempre faço para poder ter uma linha de raciocínio mais linear, né? Para quem está entrando, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais, né, uma live hoje sobre um tema que é bem importante dentro da área da saúde mental das pessoas como um todo, mas especificamente aqui falando das pessoas com altas habilidades, né? E o tema de hoje, então, é sobre o self, né? A chamada da live, né, é sobre o falso self, e a gente vai entender o que isso quer dizer hoje e o que isso tem a ver com saúde mental, né? Bom, então, já vou começar, né, porque hoje entrei aqui uns minutinhos atrasada, geralmente eu entro um pouco antes, mas estava eu terminando uma atividade, então por isso entrei um pouquinho depois das 19 horas. Bom, então como que eu vou começar, né, a nossa conversa de hoje? Primeiro eu vou trazer o que é o self, né, de que ponto que eu estou partindo. Vou falar como é que se forma o self, tanto o que é o verdadeiro self e o falso self, né? Porque se a gente fala de falso self, tem um verdadeiro, né? Necessariamente. E aí eu vou encaminhar minha fala, depois que eu fizer essa breve exposição, né, do que é o self, o que é o falso self, o que é verdadeiro self, para o impacto disso na vida da pessoa superdotada, independente da idade. Tá? Eu quero direcionar um pouco mais a minha fala para as pessoas adultas hoje, mas falar de vida adulta é falar da infância, é falar da adolescência, é falar do que aconteceu antes da gente chegar à vida adulta. E para poder também compreender o que é o self e tudo mais, necessariamente eu vou começar falando do início da vida, né? Porque é lá que está o começo do que hoje a gente vai conversar aqui, que é o tal self, né? O que é isso? Para quem foi entrando, boa noite, tá? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde, né? Para mais essa nossa conversa de hoje sobre esse tema que é tão pouco falado e precisa ser mais discutido, né? Bom, vamos lá então. O que é o self, né? Eu vou adotar aqui hoje a perspectiva de um autor chamado Donald Winnicott. Tá? O Winnicott foi um psicanalista, um dos grandes psicanalistas do século XX. Ele é um pós-Freud, né, vamos dizer assim. E uma peculiaridade muito interessante do Winnicott é que ele foi o autor que inaugurou a psicanálise infantil. Antes do Winnicott, não se falava em psicanálise para crianças, né? Ou seja, a compreensão da psicanálise e a aplicação da psicanálise para crianças. E o Winnicott, ele então inaugura a psicanálise infantil, vamos dizer assim, aplicada, né, para as crianças. E quando a gente conhece a obra do Freud, né, a gente vai compreender o porquê que o Freud colocou que a psicanálise não era para crianças, né? A psicanálise era só para pessoas adultas. Tem toda uma fundamentação para isso. Mas os que vieram depois do Freud inovaram em muitas coisas, né? Partiram de Freud e fizeram coisas para além de Freud. E o Winnicott é um desses autores. Então, ele é um autor muito importante dentro da psicanálise, mas também das ciências psi como um todo, né? Porque ele nos ajuda a compreender o desenvolvimento, né? O nosso desenvolvimento e, inclusive, aplicar a psicanálise para crianças. Então, é um grande autor que vale muito a pena conhecer para quem gosta dessas áreas, né? Das ciências psi como um todo. Então, vou partir do Winnicott para a gente poder compreender o que é o self.
Claro, assim, não é só ele que fala de self, né? Tem uma infinidade de autoras, de autores que tratam desse tema. Mas eu tenho um especial carinho pelo Winnicott, né? Pelas contribuições que ele nos traz acerca do desenvolvimento humano. Então, por isso eu escolhi hoje para a gente poder compreender o self, né? A partir do olhar dele. Então, para o Winnicott, o self é um potencial. Olha que interessante, né? É um potencial que nasce com a gente. Então, a gente nasce com um potencial que o Winnicott chama de self. E é o self verdadeiro, né? Tem mais esse detalhe importante. Então, o self é esse potencial com o qual nós nascemos, todos nós nascemos, e esse potencial que nos impulsiona para o desenvolvimento, para o amadurecimento. É isso que é o self, tá? E o self, embora a gente nasce com ele, né, ele não é pronto, ele não é acabado. E uma coisa muito importante, dizer que a gente nasce com o self não quer dizer que ele é inato, né? Porque a ideia de inato é sempre de uma coisa pronta. Quando a gente diz que uma coisa é inata, a gente está dizendo que ela é pronta e acabada. Então o self não é inato, tá? Ele está sempre em possibilidade, ele é sempre um potencial a ser desenvolvido. E para ser desenvolvido, ele vai necessitar, então nós necessitamos de ter um meio social que favoreça para o self se mostrar, né? E aqui a Jennifer fez o seguinte comentário, né? Que dentro da superdotação quem fala de self é a Anne-Marie Roper. Sim, ela é uma das autoras, mas uma outra autora que é a Maureen Neihard também fala, né? São duas autoras muito interessantes, né? Aqui só complementando, né? Eu não sei qual é a perspectiva que a Anne-Marie Roper parte de self, eu ainda não li os trabalhos dela. Mas a Maureen Neihard trabalha com a concepção do Winnicott, né? E inclusive a referência da live de hoje é a Maureen Neihard. E por isso eu comecei falando então do Winnicott, né? Que é o mesmo autor que ela utiliza. Então, self é esse potencial com o qual a gente nasce, ele está sempre em aberto, né? Ele está sempre por vir a ser. E para que ele se desenvolva, então, é necessário a relação com outras pessoas, né? O meio social que favoreça o desenvolvimento, né? Que favoreça que esse potencial venha a se realizar. Bem, esse self como potencial, então, ele é chamado de verdadeiro self para o Winnicott, ok? E se nós temos, então, um verdadeiro self, que vai acontecer aí para que surja o tal falso self? Já vou chegar lá também. Então, o verdadeiro self, ele necessita, tá? É uma necessidade, não tem como o verdadeiro self se desenvolver se não houver o contato com outras pessoas e esse contato favoreça o que o Winnicott vai chamar de realidade psíquica. Realidade psíquica é um conceito que já foi instituído pelo Freud, né? Então o Winnicott só está dando sequência a essa ideia. E realidade psíquica, só para a gente poder entender por hoje, quer dizer uma noção de realidade, tá bem? É algo mais complexo que isso, mas hoje eu vou só trazer até aqui, né? Não vou me aprofundar na noção de realidade psíquica. Mas o verdadeiro self, então, a partir do contato com outras pessoas, é que ele vai adquirir, vamos dizer assim, um senso de realidade, né? Uma noção de realidade. E é essa noção essa noção de realidade psíquica, que vai ser responsável para que nós, ou seja, qualquer um de nós, tenha uma noção real de nós mesmos. Que eu me sinta uma pessoa real e que existe no mundo. Se houver aí intercorrências no meio do caminho, ou seja, desde o nascimento, eu já vou começar a falar um pouquinho mais disso, né, sobre o desenvolvimento do self. Se houver intercorrências no meio do caminho, eu posso ter esse senso de realidade com certas
dificuldades, ou seja, eu posso não me sentir uma pessoa real por conta disso. Mas eu já vou aprofundar um pouquinho mais para a gente poder entender a constituição daí do falso self, né? Então, basicamente, de forma muito sintética, é isso, né? Esse self verdadeiro, ele precisa, a partir das relações com outras pessoas, conforme se dá essas relações, ele necessita disso para que se construa uma noção real de si, né? De existência humana, que seja real no mundo, né? E não uma farsa, por exemplo, né? Então, a outra coisa bem importante que o Winnicott fala sobre o self é que é somente o self verdadeiro que é espontâneo e criativo. Isso é muito interessante, é muito útil para nós, né, na área das altas habilidades, porque um dos grandes temas, né, voltado para as altas habilidades é justamente a criatividade. É muito comum, por exemplo, a gente ouvir de pessoas superdotadas, em especial o tipo produtivo criativo, mas não apenas. O tipo acadêmico intelectual também pode passar por isso. Os tais famosos bloqueios criativos, né? De não conseguir colocar em prática aquilo que tem ali em mente. Então, a gente está aqui tocando nessa questão do self. Já vou fazer links melhores logo à frente, tá? Então, eu gostaria de fazer aqui uma menção direta ao Winnicott, tá? Uma citação dele, e aí eu quero desenrolar um pouquinho mais o que ele traz aqui. Então, abrindo aspas, citando o Winnicott literalmente. Olha o que ele diz. O self se desenvolve como resultado das interações com o ambiente humano. O eu se vê pela primeira vez nos olhos de um cuidador primário, que serve como espelho para o self, para vir a conhecer a si mesmo. Como resultado da introjeção, o eu se torna elaborado e organizado. Fechando aspas, terminando aqui a citação do Winnicott. O que eu quero comentar aqui? Né? O que o Winnicott está chamando de cuidador primário? Esse é um termo também já trazido pelo Freud, né? E o Winnicott dá a sequência. Cuidador primário é a mãe. Tá? Essa mãe nem sempre biológica, pode-se dizer que até numa maioria das vezes sim, mas nem sempre, tá? A noção de cuidador na psicanálise vai muito além daquela pessoa que gestou e teve o parto e tudo mais, tá? Essa noção mais biológica. Então, a psicanálise transpassa isso muito além. Então, esse cuidador primário nem sempre é a mãe biológica, pode ser também outra pessoa que assume essa função. E eu estava pensando hoje, inclusive, né, num exemplo disso. Digamos, quando a mãe morre no parto, né? Vai ser outra pessoa que vai cuidar desse bebê. Quando a mãe oferece o filho para adoção, né? E vai ser outras pessoas que vão cuidar. Enfim, às vezes a mãe fica doente, é outra pessoa que cuida. Enfim, tem uma série de situações, né? Que muitas vezes não permite que a mãe biológica ofereça o cuidado para esse bebê. Então, o cuidador primário pode ser a mãe biológica, sim, mas também não necessariamente. Outra pessoa que faça essa função. E outra palavra muito importante que o Winnicott utiliza nessa citação é a palavra introjeção, que também é uma palavra que foi cunhada, né, dentro ali, a partir do trabalho do Freud. Que introjetar, em termos bem simples, significa pegar o que está fora e pôr para dentro. Seria mais ou menos isso, tá? Introjetar. Tá? É um conceito bem importante para a gente entender como é que se constitui o self. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, o que a gente precisa compreender para poder chegar na ideia do self, o falso self? Né? Primeira coisa de tudo, a gente precisa voltar lá no nosso nascimento, lá naquele momento mesmo de saída do útero, né, da nossa mãe, e pensar ali os primeiros meses e os primeiros anos e até a adolescência, tá? Então, a constituição do self se dá durante toda a infância e adolescência. Lá no começo, quando a gente nasce, nós não somos capazes de nos diferenciar da nossa mãe. Então, o bebê, quando nasce, ele e a mãe, por mais que ele tenha saído do útero, tenha sido cortado o cordão umbilical e tudo mais,
ele não tem a capacidade, né? Nenhum de nós tivemos a capacidade lá nos nossos primeiros meses de nos diferenciar da nossa mãe, da pessoa que nos cuida, né? O bebê e a mãe continuam sendo um só para o bebê, né? Isso aproximadamente até uns 3 meses. Mais ou menos de uns 3 meses em diante que vai começar uma primeira noção de diferenciação ainda muito sublimar para o bebê. Então, por que a gente precisa compreender isso? Porque o desenvolvimento do self se dá com essa diferenciação. E essa diferenciação, ela não é necessariamente cronológica em termos biológicos. Ela é também, claro que sim, né? Nós vamos ganhando cada vez mais condições de sobrevivermos sozinhos, separados da nossa mãe. Contudo, aqui nós estamos tratando de uma coisa muito mais ampla, que é a ordem psíquica, né? Nós podemos chegar à vida adulta sem quase que nenhuma separação da nossa mãe. Isso é muito comum, inclusive. E isso gera uma série de consequências para a nossa vida também. Então, esse processo, né, que se dá de separação, ele é bem gradual e ele é fundamental para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento em saúde mental, para todas as pessoas, né, e para as pessoas com altas habilidades não é diferente, né? Então, onde é que entra essa questão da introjeção nesse processo? Como a diferenciação ela é bem gradual e ela vai se dando nas relações, primeiro com a relação com a mãe, depois a relação com o pai, e aqui o pai também com esse mesmo sentido, né, de cuidador, né? Não necessariamente o pai biológico, mas aquele que cuida e ocupa essa função. Na relação com essas duas pessoas, inicialmente, e depois com as outras pessoas, que começa a ocorrer o que o Winnicott aqui está trazendo como introjeção, mas que já é um termo que já foi cunhado pelo Freud, né? Que é esse, eu pego de fora e coloco para dentro, né? Mas o que é que eu ponho para dentro, no final das contas? As atitudes das pessoas que me cuidam, as ideias, né? As crenças, os valores, ou seja, tudo isso nós não temos por nós mesmos no início da vida. A gente pega dos outros. Primeiro da nossa mãe, em primeiro lugar, depois o pai e depois as outras pessoas. Tá? Então, nós incorporamos, que poderia ser uma outra palavra um pouco próxima, né? Incorporar e introjetar são coisas diferentes, mas aqui só para ficar uma palavra um pouco mais próxima do nosso linguajar mais comum, a gente põe para dentro o que a nossa mãe, o que o nosso pai, o que a família e o que a sociedade diz para nós que é correto, que é certo, que é bonito e etc. E o Winnicott, ele também vai trazer que quando a gente incorpora, né, quando a gente introjeta tudo isso, essas coisas todas, elas recebem o nome de introjetos, tá? Aqui só pra gente conhecer mais um termo aí da perspectiva do Winnicott. Ou seja, uma crença é um introjeto, um valor, uma atitude, né? São introjetos, passam a ser introjetos quando eu pego de fora e coloco pra dentro de mim, né? E aí, o Winnicott vai dizer que o primeiro introjeto da nossa vida é nossa mãe. Ela se torna o primeiro introjeto para nós. E ela inteira, vamos dizer assim, né? Tudo que ela nos mostra, tudo que ela faz, tudo que ela diz, tudo que ela acredita, se torna o nosso primeiro introjeto, né? Vários autores da psicanálise e autoras também defendem muito fortemente essa posição, né, de que é a mãe que introduz realidade na criança. Ou seja, o que é esse introduzir realidade? É o que eu tô falando aqui. Quer dizer, eu não, né? É o Winnicott que coloca e eu só estou dando voz aqui para o que ele já falou. A mãe é responsável por constituir nossa realidade, né? E tudo que tiver nela, seja as coisas resolvidas e as não resolvidas, nós vamos passar a compartilhar, né?
E depois o pai, e depois outras pessoas também. Então, não vai ser só a mãe, tá? Vai ser outras pessoas virão depois. Que é o que a gente chama, né, em psicologia, em psicanálise, de relação simbiótica, né? Nós temos uma relação simbiótica com nossa mãe durante muito tempo da nossa vida. E isso pode permanecer na vida adulta. E há muitas pessoas que não se separam da mãe durante a sua vida inteira, né? Permanecem nessa relação psíquica simbiótica com ela. Que quer dizer assumindo, né, os valores, assumindo as atitudes, assumindo a mãe, né, em vez de si mesma, né? Então, nessa linha, né, de raciocínio, o Winnicott, e não só ele, né, aqui psicanalistas em geral e a gente também da psicologia tem essa compreensão, né, de que quando somos crianças, então, não temos a capacidade, e aqui como somos bebês, né, de nos diferenciar da nossa mãe lá nos primeiros meses e anos de vida. E isso faz com que a nossa mãe seja a nossa extensão, né? Eu e minha mãe somos um, ela é minha extensão, eu sou a extensão dela. Né? E nós podemos ver isso, por exemplo, na vida adulta, aquelas pessoas que têm uma dificuldade imensa de se afastar da sua mãe, né? Já adultos, que sente uma ansiedade, que sente uma angústia de ficar longe da mãe, né? Então, é mais ou menos isso aí. Essa relação simbiótica ainda permanece. Muitas vezes, a pessoa com 30, 40, 50 anos. Né? Pode ocorrer sim. E até que é bastante comum, por sinal. Então, a outra coisa bem importante para a gente entender sobre o desenvolvimento do falso self é que logo lá, bem no início mesmo da nossa vida, o mundo, aliás, né, o mundo, a realidade, é apresentado para nós de forma cindida. O que isso quer dizer? Existe o bom e existe o mal, ou o ruim. Existe o bonito e existe o feio. Né? Então, as coisas sempre parece que são divididas em dois grandes grupos. Né? E grupos que são opostos. Existem os valores ditos bons e os valores ditos ruins, né? E assim por diante. Então, a realidade nos é apresentada de forma cindida em duas. Né? E nós vamos interpretando essas cisões que nos são apresentadas como, bom, eu preciso ser bom, eu preciso ser boa para que eu seja amada. Para que eu seja amado, porque se eu for ruim, não vão me amar. É mais ou menos essa é a lógica, né, que vai se constituindo a partir das nossas percepções. Que não é assim, dessa forma racional que eu estou colocando aqui, né? Não é dessa forma clara e distinta como eu estou colocando, quando nós somos bebês e crianças. Nós vamos interpretando tudo isso de forma muito perceptual e não de forma racional. Tá? A gente só vai começar a compreender isso de forma mais racional bem depois. Mas nos primeiros anos de vida, nós sentimos muito, né? Nós somos muito sensoriais, nós somos muito corporais, né? Até mesmo depois da instituição da linguagem, né? Nós continuamos sendo muito sensoriais, né? muito corporais nas nossas relações. Então, nós vamos ali percebendo o mundo, vamos percebendo essas diferenças, ou seja, e como é que a gente percebe? Digamos que eu lá, enquanto criança, né, ou qualquer um de nós, fez alguma coisa que a mãe não gostou muito. A gente percebeu que a nossa mãe não ficou muito legal com aquilo. Né? Ela pode ter ficado brava, ou mesmo nem precisa ela ter ficado brava. Às vezes ela só deu uma olhada assim, meio torta, né? Deu um olhar ali, fez uma cara meio estranha, diferente, né? Daquilo que nós interpretamos como amor. Opa, a mãe não gostou, isso aqui é ruim, né? Se eu fizer de novo, minha mãe não vai me amar. Né? Então, nós vamos fazendo essa divisão entre o que é aceitável e o que é
inaceitável, né? Então, o que é aceitável vai me trazer amor, benefícios, né? E o que é inaceitável, o contrário, né? Ou seja, eu vou ter uma perda se eu fizer determinada coisa que minha mãe não gosta, ou que meu pai não gosta, ou mais amplamente que a sociedade não gosta, eu vou perder algo, né? Então, é mais ou menos por aí que o nosso desenvolvimento vai se dando. Então, nós começamos a nossa existência de forma cindida, né? Entre o que é bom, o que presta, e o que não é bom e o que não presta, né? Vamos dizer assim. Então, aquilo que em mim eu começo a interpretar, ou meio ali entender que não é bom, ou seja, se eu fizer uma coisa e eu receber essa resposta social de que aquilo não é legal, que aquilo não é aceitável, que aquilo não é bonito, opa, então isso aqui eu não posso ter em mim. Então essa cisão vai levar a uma negação de uma parte de quem nós somos. E, consequentemente, né, vai fortalecer gradualmente essa parte que a gente vai mais ou menos ali entendendo como boa. Eu digo mais ou menos porque nada disso é objetivo, nada disso é uma certeza. Tudo isso são interpretações que nós vamos dando para os eventos que vão ocorrendo conosco, tá? E aí uma coisa bem interessante que a psicanálise nos traz, e claro, o Winnicott também, né, é que tudo isso que nós vamos pondo para dentro de nós, ou seja, isso aqui é bom, isso aqui é bonito, isso aqui eu devo fazer, né, que está relacionado com as crenças, com os valores das pessoas que nos cuidam, ou seja, tudo isso que a gente vai introjetando, né, não é algo que necessariamente seja real. Muitas vezes, ou praticamente, né, durante toda a nossa infância, nós não vemos as coisas como elas são realmente. E sim, nós interpretamos aquilo que acontece com a gente. Então, o que a gente introjeta não é necessariamente de forma objetiva aquilo que de fato é, mas é aquilo que nós interpretamos do que é, muitas vezes. Tá? Porque ainda nós não temos maturidade, enquanto bebês, crianças, para saber o que de fato é e o que não é. Nós não temos essa maturidade. Então, nós introjetamos, sim, os valores dos outros, né, as crenças dos outros, mas com um tom pessoal nosso, ou seja, com uma interpretação nossa também, né? Então, qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer imagem, né, que chega até nós nesses primeiros anos de vida e depois nas sequências também, né, é introjetada sem um filtro, né? Ou seja, eu não paro para pensar sobre aquilo que eu estou vivendo, porque não temos essa condição quando somos crianças, né? A gente vai recebendo e a gente já vai se constituindo nessa cisão, e é essa cisão que vai dar origem ao self falso, né? Ou seja, nós vamos nos distanciando do verdadeiro self, que era o potencial inicial, e vamos construindo esse falso self a partir deste processo social, né? Então, tanto o verdadeiro self quanto o falso self, ambos se constituem nas relações sociais, tá? E uma coisa também bem importante que o Winnicott coloca é acerca da importância de duas coisas. Uma delas é esse processo de separação da nossa mãe, é fundamental, ou seja, nós nos tornarmos seres individuais, né? Individualizados nesse sentido. E este ser individual, ele é um ser que se aproxima cada vez mais lá do seu verdadeiro self, né? E, consequentemente,
da realização dos seus potenciais. Isso é fundamental quando a gente pensa nas altas habilidades, né? E eu já vou chegar lá, daqui a pouquinho, eu já vou adentrar nas altas habilidades mesmo, diretamente com essa questão da construção do self. Né? E além dessa diferenciação, né, ela vem junto com um processo de integração. Ou seja, conforme eu me diferencio da minha mãe, e lembrando que aqui a mãe, né, é também uma representante da cultura, tá? A mãe não é separada da cultura, ela também está representando a cultura que a gente vive. Então, se eu me separo, e esse processo é muito gradual, né, consequentemente, eu também preciso estar ali num processo de integração comigo mesmo, ou seja, de quem eu sou realmente. Então, são esses dois processos de separação e de integração, né? Uma integração de um eu, que sou eu, né? É o meu si mesmo, né? Aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser, e não aquilo que o outro quer que eu seja, né? Eu vi aqui que teve uma questão, deixa eu só abaixar aqui novamente para eu poder ler aqui. Como saber o que é nosso? Essa é uma pergunta bem desafiadora de ser respondida. Bom, primeiro, como saber? Em primeiro lugar, é um processo. Não é algo que a gente assim, acorda de manhã e sei quem sou, né? Sei o que é meu. Acho que primeiro de tudo é um processo. Esse processo, eu acredito que ele, em algum momento da nossa vida, ele começa e ele parte justamente desse self verdadeiro, que quer se realizar. E se o nosso falso self for muito forte, ele bloqueia totalmente o verdadeiro self. E aí nós não nos realizamos, que por sinal é uma grande queixa da maioria das pessoas, de não se realizarem, né? De não realizarem seus potenciais. Para usar algo que eu digo muito dentro das altas habilidades, a manifestação dos talentos, né? Não mostramos nossos talentos, ou seja, que o talento é a materialização, né, desse potencial, então ficamos bloqueados. Então, como saber o que é nosso? Primeiro, é preciso que haja esse despertar, que eu aqui vou chamar do verdadeiro self. Um despertar, um incômodo, né? Uma caída de ficha. Bom, tem alguma coisa que não está congruente, né? Eu sou uma pessoa que estou incongruente, eu não estou me realizando. Então, primeiro de tudo, é preciso se despertar. Quando esse despertar ocorre, geralmente ele pode vir com muita ansiedade, ele pode vir com muita angústia, ele pode gerar muito sofrimento, inclusive, e geralmente gera. Esse despertar não é tranquilo, ele muitas vezes gera crise, ele pode gerar um colapso nervoso, tá? E como que cada pessoa vai direcionar isso, então, vai ser muito peculiar. Muitas pessoas, é nesse momento que ela busca terapia, algum tipo de terapia, não só dentro da psicanálise, nem só dentro da psicologia, às vezes outras terapias também, ou outros caminhos, a partir desse despertar, né? E ali que vai começar essa caminhada de separação, né, do que é meu e do que não é. E que pode levar anos da vida, inclusive, para que isso se dê. Por isso eu digo que é um processo. Não é uma coisa que eu simplesmente acordo amanhã e sei amplamente sobre mim, sobre o meu self verdadeiro, sobre o meu potencial. E a grande questão, né, envolvida nisso, e que eu acho que, assim, que é de suma importância, é esse processo, né, ele se dá em algum momento da vida. Porque nos primeiros anos da nossa vida, nós não somos nós somos os outros. Inevitavelmente, tá? Isso é inevitável, porque é assim que nós começamos nosso desenvolvimento. Só que se nós tivermos esse vislumbre de que, opa, mas parece que
eu gostaria de ser aquilo que eu tô sendo não é o que eu gostaria de ser. É ali que vai começar, então, esse grande caminho que é o reencontro, eu vou chamar aqui, com o verdadeiro self, né? Que quer se revelar, né? Que quer vir a ser. E para isso, muitas barreiras, muitas camadas, né, precisarão muitas vezes ser desconstruídas. Valores, né, crenças, ideais. E a gente vai percebendo que nada disso era nosso, era dos outros, era da minha mãe, era do meu pai, era do meu professor, era do meu vizinho, do meu parente, né, e assim por diante. E isso não se dá sem crises, né, não tem como esse processo não ser permeado por muitas crises, por sinal. Né? E, enfim, outra coisa importantíssima que o Winnicott coloca é a importância dessa figura que cuida de nós, né? Enquanto somos bebês, crianças, essa figura, esse cuidador primário que ele aqui está chamando de mãe, né? Mas depois os outros também, né? Não é só a mãe, claro, mas principalmente a mãe, que é esse cuidador mais próximo. Ele coloca o quão importante é que esta pessoa seja uma pessoa empática, né? Uma mãe empática. Por quê? Porque a empatia é um derivado do amor, né? E a empatia nos permite enxergar o outro de uma forma que não seja nós mesmos sendo projetados no outro, né? A empatia nos permite nos aproximarmos um pouco mais de quem o outro é realmente. E essa empatia vai favorecer um senso de eu mais real, né? Justamente porque a empatia nos permite olhar para o outro como o outro é, e não como a gente gostaria que o outro fosse, né? E aqui, esse processo todo, ele não pode ser evitado, né? O que eu estou querendo dizer aqui é que essa cisão, essa transmissão de valores, de atitudes, enfim, de tudo, esse processo de introjeção, ele não pode ser evitado. Ele ocorre de qualquer modo. Contudo, ele pode ocorrer de uma maneira mais saudável, vamos dizer assim. Que aí é onde entra, por exemplo, a empatia dos cuidadores e das pessoas com quem essa criança convive, né? E quando a criança não recebe atitudes empáticas, né, dessa mãe que consegue, né, gerenciar isso de uma forma um pouco mais saudável, essa criança ela já está ali em um grau muito maior de vulnerabilidade. E a gente já vai entender um pouco melhor o porquê. Tá? Eu já vou dar alguns exemplos também para ficar um pouco mais ilustrativo. Então, quando a gente, por exemplo, se depara com uma pessoa... Vamos pensar aqui na vida adulta, que eu acho que fica um pouco mais visível para nós. Sabe aquela pessoa adulta que não suporta uma crítica, e aqui eu não estou falando de críticas negativas, no sentido de críticas agressivas, eu estou falando daquela crítica até mesmo construtiva, né? Uma crítica que vem para a melhoria de alguma coisa. Aquela pessoa que não suporta uma crítica, que não suporta as ideias do outro, aquela pessoa que tem um eu, né? Ele tem aquela ideia de que é uma pessoa muito especial, muito grandiosa, né? Meio fora ali da realidade, né? Ou seja, uma pessoa que tem uma visão irreal de si mesma. É muito comum a gente se deparar com pessoas assim na vida adulta, né? O que está acontecendo ali com esta pessoa? Lembra que eu falei da cisão, né? Da cisão entre o que é bom e o que é mal? Lá no começo da nossa vida, nós, digamos, abraçamos o que é bom e rejeitamos o que é mal, né? Porque se eu for uma pessoa má, não vou ser amada. Então eu só vou ficar aqui com o que é bom, o que é supostamente bom,
né? Ou o que eu interpreto que seja bom, aquilo que dizem para mim que é bom, né? Mesmo que às vezes não seja, mas estão me dizendo que aquilo é bom, então eu vou abraçar isso aqui, né? Que é supostamente bom. Essa divisão que ocorre com todos nós, ela precisa se desfazer ao decorrer da maturidade. Então, nós precisamos, aquilo que foi separado, cindido, nós precisamos reintegrar. Ou seja, esses aspectos que são colocados como ruins, mas que fazem parte de nós, de todos nós precisamos integrar novamente. Quando isso não ocorre, a gente tem as pessoas que são essas que eu acabei de falar, extremamente intolerantes, né? Totalmente avessas a qualquer crítica, que supostamente esta pessoa interpreta que aquilo que nós falamos a ela é um aspecto ruim dela. E muitas vezes não é. No caso da crítica construtiva, nós não estamos apontando o defeito da pessoa, nós estamos mostrando, né, querendo mostrar uma outra perspectiva para um ganho, muitas vezes, coletivo ali, né? Mas a pessoa não interpreta dessa forma, né? Ela interpreta como se nós estivéssemos apontando o dedo para ela e dizendo o quanto ela é ruim, né? Que é a interpretação lá do bebezinho, né, que está cindido, onde rejeita tudo que é, entre aspas, ruim e só fica com aquilo que supostamente, entre aspas, é bom, né? Então, essa pessoa sempre é aquela pessoa que ela sabe tudo, que ela domina tudo, que os outros não sabem nada, né? O que a gente aí popularmente ouve, né? Ai, fulano é extremamente arrogante, né? Só ele que sabe, ele não ouve ninguém. E geralmente é aquela pessoa extremamente egoísta, né? E o nome também é muito próprio, né? O ego ali, né, está muito concentrado, né? Não está em aberto. E a pessoa não tem, geralmente, empatia, né? Porque a empatia, ela só surge quando nós conseguimos integrar melhor quem nós somos, né? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso vai lá refletir na pessoa com altas habilidades de várias formas, né? E então, este sujeito, esta pessoa na vida adulta, né, com essas características que eu descrevi aqui, ela é geralmente aquela pessoa que vai viver muito numa fantasia de si mesma, né, de que é muito boa, de que faz tudo sempre certo, que os outros que são ruins, a culpa sempre vai ser do outro, claro, né, porque ela é linda, maravilhosa, perfeita, né, que é uma fantasia, não é real, mas aí é claro que os outros que são ruins, e ela que sempre é boa, né, entre aspas, aqui. Então, em vez da pessoa enfrentar, por exemplo, a frustração, ela põe a culpa nos outros. Não deu certo porque foi culpa do outro, né? Ou aconteceu tal coisa porque foi culpa do outro. Então, esse eu, né? Ele é um senso de eu muito irreal, é um senso de eu que é fragmentado, que o Winnicott vai dizer que é um eu, como se fosse um eu cheio de buracos, né? É um eu que não é integrado, né? É um eu frágil, muito frágil, e muito comumente desorganizado, né? Enfim, são aí características ligadas a isso. E uma outra coisa também bastante interessante e importante para a gente entender sobre tudo isso é que o self, ele continua a se desenvolver sempre, né? Mas até a vida adulta, ou seja, a infância e adolescência, o que acontece nesse período pode ser muito marcante para a constituição do eu, tanto de forma positiva quanto também de forma negativa, tá? Um exemplo é a questão da autoestima, que eu também já vou falar um pouco mais. Primeiro, o que é autoestima? É um derivado do amor, né? Então, as pessoas que têm autoestima baixa, elas têm pouco amor em relação a elas mesmas. Em contrapartida, quem tem autoestima elevada é uma pessoa que tem um amor próprio bem maior. A autoestima
ela é um elemento que está totalmente ligado à questão do self, né? Por quê? O self falso, geralmente a autoestima é muito baixa. Quando o self falso, né, ou o falso self, é muito forte. Porque o falso self, ele é uma construção irreal de quem nós somos. Não é nosso, tá? O falso self é uma coisa que não é nossa. É algo que foi construído a partir do olhar do outro. E esse olhar do outro, infelizmente, não foi positivo sobre nós mesmos, tá? Bom, vamos adentrar um pouquinho mais nisso. Chegando agora, então, na criação do falso self propriamente dito, né? O que é e como é que se dá o falso self? Novamente, como eu falei antes, o falso self, assim como o verdadeiro, sempre se constrói nas relações humanas, né? Só que essas relações, elas precisam ter determinadas características para que o nosso senso de eu seja mais verdadeiro e seja mais positivo. Caso contrário, nós vamos ter muito mais margem de construção do falso self. Como é que o falso self se constrói, então, em poucas palavras, né? Ele se constrói a partir do momento em que nas nossas relações nós não somos aceitos como nós somos. É ali que começa a construção do falso self. Então, o que contribui, né, para a construção do falso self? Rejeição, né, quando somos rejeitados. Quando somos depreciados, ou seja, depreciação. Quando somos abandonados afetivamente pelas pessoas que são próximas, pelas pessoas que nos cuidam. Quando nós somos negligenciados nas nossas necessidades, e aqui desde as necessidades mais básicas até as mais elevadas. Então aqui entra todo tipo de necessidade: comida, cuidado, amor, negligência, tá? Punição é um outro tipo de situação nas relações humanas que contribui para a constituição de um falso self. Qualquer tipo de punição, seja física, seja psicológica. E aí, todo e qualquer tipo de violência, que a punição também é um tipo de violência, muitas vezes, né? Então, tudo isso, quando acontece conosco, nos primeiros anos, e não só nos primeiros anos, mas se acontecer também na adolescência, isso favorece a construção de um falso self. Que tudo isso, né? Rejeição, negligência, abandono, depreciação, punição, tudo isso diz para nós que nós somos ruins. É a mensagem que está por trás de tudo isso. Que nos diz que aquilo que nós fazemos não é bom. E uma coisa que é fundamental para a gente compreender isso. Quando somos crianças, não há para nós a diferença entre o que eu sou e o que eu faço. Tudo é um só. Então, tudo que eu faço é o que eu sou. Então, se eu faço algo e esse algo é rejeitado, é depreciado, é punido, logo, a interpretação que eu tenho enquanto criança é de que eu sou ruim, porque eu fiz uma coisa ruim, então eu sou ruim inteira, vamos dizer assim. Porque não há ainda essa compreensão entre o fazer e o ser. E isso só vai se dar com mais maturidade, né? Isso é muito comum de ser visto em adultos, quando a constituição do falso self foi muito forte na sua história, né? O adulto continua interpretando que o que ele faz é o que ele é. Ou seja, ainda não houve a diferenciação entre ser e fazer, né? Que o ser é algo muito mais amplo do que o fazer. O fazer é um elemento, né, de tudo que nós somos. Então, quando nós estamos em relações, interações humanas, e o outro diz para nós que nós somos inadequados, que nós somos ruins, que nós não prestamos,
nós introjetamos isso e vamos construindo esse falso self, que é o self que vai nos organizar durante a vida. Porque é isso que o self faz, ele nos organiza perante a nós mesmos e perante os outros, tá? Então, agora falando diretamente das pessoas superdotadas, né? Que aí eu já vou entrando meio que na última parte, né? Aqui da live. A criação do falso self na pessoa com altas habilidades. Então, as crianças superdotadas, elas experimentam, né, a perda do seu verdadeiro self de uma forma muito mais intensa. E quem que está trazendo isso para nós é o Kazimierz Dabrowski, né, que é o autor que é o meu autor de base de pesquisa. Ele coloca que a perda desse self, né, para as pessoas com altas habilidades pode ser muito mais intenso ainda, em função de toda a constituição que tem a pessoa com altas habilidades. Aqui entra a questão das sobreexcitabilidades, né, que eu não vou aprofundar, que não é o momento de falar, né, de sobreexcitabilidade hoje, só vou mencionar. Mas imagine, né, o que é essa perda, porque acaba sendo como uma perda. Por que é perda? Porque quando eu faço algo e as pessoas ao meu redor dizem das mais variadas maneiras, né, que aquilo que eu faço não presta, que aquilo é feio, que aquilo é ruim, que aquilo é inadequado, né, eu me coloco, né, eu sou colocada numa encruzilhada onde, bom, se eu continuar fazendo isso, que é o que eu sou, né, se eu continuo fazendo isso, eu perco o amor das pessoas por mim. Se eu faço o que as pessoas me dizem para fazer, então o que eu vou perder? Eu perco o meu verdadeiro self. Então, é como se eu fizesse uma troca. Eu troco o meu verdadeiro self por aceitação social. Esse é um processo que ele ocorre com todas as pessoas inevitavelmente. Então, novamente, eu repito, é inevitável que isso ocorra para o nosso desenvolvimento. Contudo, isso não precisa ser de forma tão violenta, né? Ou seja, não é necessário que esse falso self seja tão grande assim, vamos dizer, né? Nós vamos ter um falso self, porque primeiro a gente pega tudo da nossa mãe, não é nosso aquilo. Então isso é inevitável, mas nós podemos sim ter uma construção de falso self que não traga tanto sofrimento para nós e a gente consiga fazer esse processo, né, de reintegração com o nosso verdadeiro self de uma maneira um pouco mais fácil. Só que isso é muito difícil de ocorrer na sociedade que nós vivemos, porque nós recebemos cobranças o tempo inteiro para sermos aquilo que nós não somos, especialmente a pessoa superdotada. Especialmente. Porque a pessoa superdotada, ela tem uma série de diferenças daquilo que é, entre aspas, a norma, né? E isso se mostra desde os bebês. Os bebês já são muito diferentes daquilo que é dito como norma, né? Então, essa pressão social, ela se torna bastante forte na vida da pessoa com altas habilidades desde que ela nasce, né? Então, as experiências de rejeição, de abandono, de negligência, de punição, tudo isso é sentido com muita intensidade pela pessoa superdotada, né? Não que essa intensidade a gente consiga medir ela em números, né? Porque é um processo extremamente subjetivo. Mas se a gente parte, por exemplo, da perspectiva, né, das sobreexcitabilidades, faz muito sentido, porque tudo é sentido com muita intensidade, né? Então, esse processo também de cisão, né, esse processo de construção de falso self,
faz sentido que ele também seja sentido de forma muito intensa, né? Muito mais intensa. E isso dá para perceber na clínica, porque eu trabalho, né, com adultos, adultas que me procuram para terapia, isso é muito visível, né? A dor, o sofrimento intenso em relação a quando o self, né, esse falso self, ele tem um poder muito grande sobre, né, essa pessoa. E eu já vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente tem uma pergunta aqui. E pode acontecer da pessoa desejar esse processo e ter dificuldades nisso? Inverter? É isso que você quis dizer? Bom, se for inverter, sim, tá? Com certeza, as dificuldades são muitas para todos, para todas. Eu diria que nunca é um processo fácil para ninguém, né? E não seria diferente para a pessoa superdotada. Também é um processo difícil, né? Porque justamente, né, a intensidade é sempre muita, é muito grande, então o sofrimento do processo também é bastante intenso, né? E aqui eu quero fazer um adendo, essa pergunta foi muito interessante. Por quê? O que eu ouço na clínica, muito comumente? Pessoas adultas, né, superdotadas, que já passaram por outros terapeutas e o terapeuta não deu conta desse processo. Porque o terapeuta foi ruim? Não, nem sempre. Às vezes pode ter sido sim, mas nem sempre. A questão é que essa intensidade toda da pessoa superdotada, nem sempre ela é vista de forma positiva por terapeutas. Terapeutas que não compreendem um pouco mais a fundo essas questões. Então, pode ser visto até como transtorno. Ou também eu já ouvi inúmeras vezes relatos, né, de pessoas dizer que o seu terapeuta meio que não acreditava, achava que era meio exagero da pessoa tudo aquilo. E pode acontecer, tá? Infelizmente pode acontecer. Então, ou seja, nem sempre, né, até mesmo em terapia, nem sempre a gente encontra esse espaço para ser o nosso verdadeiro self. Até o terapeuta, muitas vezes, um terapeuta pode ter esse olhar crítico sobre, né, permeado pela cultura. Então, isso, infelizmente, não é tão incomum assim. Eu já atendi diversos casos desse tipo e de pessoas que não estão fazendo terapia comigo, não fizeram, mas vieram me contar situações, né, desse tipo. Do próprio terapeuta depreciar, né, ou negligenciar a intensidade desse processo todo. Tá? Eu vi que teve mais, acho que uma questão aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui, achei. E como mães, o que podemos fazer? Bom, as mães e os pais também, né? Aqui todo mundo. O caminho é justamente o do conhecer-se. De reencontrar o verdadeiro self. O seu próprio processo, né? Porque ao reencontrar o verdadeiro self, ou quanto mais nós nos aproximamos dele, nós vamos nos tornando pessoas mais autênticas, pessoas mais integradas, pessoas que conhecem quem é e onde quer chegar. E vai tomando decisões com base em si e não mais nos outros. Ou seja, vou deixando de fazer o que os outros querem para fazer o que eu quero com responsabilidade, né? E bancando as minhas próprias decisões, né? Então, esse é o caminho para todos nós. E sim, sem sombra de dúvida, para as mães, para os pais, né? Então, quanto mais as mães e os pais estiverem nesse processo de retomada, ou seja, de reencontro do seu self verdadeiro e se permitir o processo, porque de fato é um processo bastante doloroso. É muito doloroso esse processo. E a entrada nele, né, e a sequência dele vai sempre exigir bastante de nós. E
nós precisamos muitas vezes de ajuda, né? Nem sempre a gente consegue dar conta sozinho disso, né? Mas é um processo que é dele que vai surtir resultados diferentes, né? Porque muitas vezes, e isso é extremamente comum, as mães e os pais não têm consciência muitas vezes do que estão fazendo na relação com seus filhos. Porque aquilo está tão introjetado neles mesmos, né? Aquilo foi tão incorporado que a própria pessoa, né, adulta, o pai e a mãe, não se percebe. E a coisa passa fora da consciência, né? Então, para poder modificar isso, não tem outro caminho. A gente precisa se engajar no retorno, né, ao reencontro do nosso verdadeiro self, para nossa congruência, para nossa realização, né, para a gente conseguir realizar o nosso potencial, materializar nossos talentos e mostrar para as crianças um modelo diferente, né, uma possibilidade diferente daquilo que elas vão ver no mundo aí, né, ao nosso redor, em todos os lugares. Deixa eu ver se tem mais alguma questão, senão eu continuo seguindo. Bem, então, seguindo, de onde vem o senso profundo de inadequação que muitas pessoas superdotadas sentem? E eu digo isso porque eu converso com bastante adultos, né, e adultas superdotadas. Isso já começa, inclusive, esse senso já pode começar na infância, continuar na adolescência, ou piorar às vezes na adolescência, né, e chegar na vida adulta. Esse senso de inadequação, esse senso de ser uma pessoa errada, de ser uma pessoa que não tem valor, que daí a autoestima vai lá embaixo, né? Essa falta mesmo, né? Essa ausência de amor próprio, um autoconceito muitas vezes negativo, ou seja, de onde é que vem tudo isso? Isso vem do falso self, não vem do verdadeiro self, tá? Vem do falso self. E uma das consequências disso, ou seja, desse falso self ser muito forte, né, em determinado momento da vida, e aqui falando mais especificamente mesmo das pessoas adultas, é aquela sensação, né, chegar a uma altura da vida e ter uma sensação assim de que, bom, poxa, mas eu podia ter realizado mais coisas, mas eu acho que eu não realizei todo o meu potencial. E aí vem uma sensação também muito desagradável, um mal-estar muito grande, que a Maureen Neihard vai chamar de autotraição, né? É um sentimento de que eu traí a mim mesma. Eu não me realizei. Eu não fiz tudo o que eu poderia fazer. Então, esse sentimento, esse mal-estar, é como se fosse uma traição. Ou seja, que eu traí a mim mesma, quem eu era, né? E esse sentimento vem de uma forte negação do verdadeiro self em prol desse falso self, que é constituído pelo que os outros querem, pelos que os outros dizem que é bom, que eu devo ser assim. Ou seja, só que aqui entra uma coisa crucial e que é muito presente nas pessoas adultas. Eu já vi diversas situações relacionadas a isso. Ok. Eu abri mão da minha realização em prol da aceitação social, né? Eu fiz essa escolha, eu abri mão do meu verdadeiro self e adotei esse falso self, que não é meu, é dos outros, em prol da aceitação social. Só que isso tem um problema, que ao decorrer do tempo, eu vou me tocando que lá no fundo os outros não estão me aceitando. Que isso não é real. Que essa aceitação, ela não existe de verdade. E que, no final das contas, não adiantou nada eu ter aberto mão de quem eu sou para atender o desejo dos outros. Para atender o que os outros querem de mim. Por quê? Horas. Porque por mais que eu faça coisas para agradar os outros, isso nunca é suficiente. O outro nunca está satisfeito de fato.
O outro nunca vai dizer, nossa, agora sim, né? Você é uma pessoa correta, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa bonita. Não, isso não vem. O outro continua mostrando para mim que eu sou uma pessoa feia, errada e toda torta. Então, o que acaba acontecendo? Isso é muito comum acontecer numa certa altura da vida. Poxa, eu abri mão de quem eu sou para agradar os outros, mas os outros nunca retribuem. Os outros nunca me valorizam. Os outros nunca estão satisfeitos, eles estão sempre cobrando, eles estão sempre apontando o meu suposto defeito, porque eu nunca sou uma pessoa suficiente. Isso gera aí um mal-estar, tende a gerar um mal-estar muito grande. E aí que vem esse termo que a Maureen Neihard utiliza, essa autotraição, porque, poxa vida, eu abri mão de mim para agradar os outros, mas adiantou o quê? Adiantou que eu perdi as oportunidades de ter me realizado. Então, essa consciência é muito dolorosa. Ela é tão dolorosa que ela pode gerar crises, ela pode gerar colapsos nervosos, ela pode gerar adoecimento. E muitas vezes, estas pessoas podem sim precisar de um apoio terapêutico. Aqui, amplo, falando terapia em amplo âmbito, né? Não somente psicanálise ou psicologia, mas N terapias, para poder suportar isso e poder lidar com isso, porque é muito doloroso se deparar com isso. Se deparar que no final das contas eu perdi meu tempo fazendo supostamente o que os outros queriam de mim e não fiz o que eu queria. Eu perdi meu tempo, porque os outros, afinal de contas, nunca estão satisfeitos. Os outros só apontam os meus defeitos, supostamente, né? Os defeitos que eles acham que eu posso ter e assim por diante. Então, esse processo todo tende a gerar muita raiva e muita tristeza, tá? E onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar numa coisa muito popular na nossa contemporaneidade, que é a tal da depressão, tá? É claro que a depressão, ela tem aí uma etiologia muito plural, ok? Mas uma das fontes da depressão é essa. É a pessoa que ela ainda muitas vezes nem se percebeu que ela entrou nesse processo do despertar, eu posso dizer assim, o despertar do verdadeiro self, que daqui a pouco o verdadeiro self diz assim, peraí, você vai gastar o resto da tua vida aí vivendo desse jeito? Mais ou menos isso, né? Se o self falasse, acho que ele diria mais ou menos isso. O que é isso? E aí vem um despertar que às vezes vai levar um tempo ainda para a pessoa tomar consciência que é isso. E ela, muitas vezes, entra na depressão, entra no transtorno de ansiedade, ela não sabe de onde que vem aquilo, por que ela se sente daquele jeito. Porque assim, gente, a depressão é um misto de raiva e tristeza, tá? A depressão tem por base a tristeza, mas também a raiva. A raiva também está presente na depressão. E é aquela raiva enrustida, é aquela raiva que está lá dentro e está ali, e não sai. Então é como se essa raiva envenenasse o organismo, né? E a tristeza também. E por que é tanta raiva e tanta tristeza dentro desse recorte aqui da discussão do self? Porque já pensou a tristeza e a raiva que dá de ter aberto mão de si mesmo para agradar o outro e perceber que o outro nunca se agrada, na verdade? Ou seja, perdi totalmente, né? Meu tempo, meu esforço, minha energia. Poderia ter realizado tantas coisas e não realizei. Então, esse sentimento também de arrependimento, ele é muito comum. Quando a pessoa já tem mais consciência desse processo todo, essa raiva toda, né, essa tristeza toda, que muitas vezes se expressa sim em depressão, se expressa em transtorno de tudo que é tipo, né? Porque, enfim, né, a gente toma consciência que
precisa fazer diferente. No final das contas é isso, né? Quando eu tomo consciência de tudo isso, a grande questão é o que eu faço daqui pra frente? Eu continuo sendo o que eu era ou eu vou ser o que eu quero ser de verdade? E esse processo é muito difícil, ele é muito doloroso, ele é gradual, porque para eu ser o que eu quero ser, para eu reencontrar meu self verdadeiro, eu preciso desintrojetar, aqui é uma palavra que eu estou meio que criando, tá? Desintrojetar o falso self. Eu preciso pegar o que eu pus para dentro e pôr para fora, né? Ou seja, tirar de mim. Mas o que vai acontecer quando eu fizer isso? Bom, eu não sei o que vai acontecer, porque afinal de contas, eu vou chegar à compreensão de que eu não me conheço. Eu não sei quem sou. Eu sou um vir a ser. Hoje eu posso estar de um jeito e amanhã eu posso estar de outro. Eu não terei mais certezas, né? Eu não terei mais aquelas barreiras que me limitam, mas também me protegem. Então, aqui também eu quero trazer um outro aspecto bem importante do falso self. O falso self, gente, ele é uma proteção, tá? Ele também funciona como uma proteção perante o mundo externo, perante a realidade, que muitas vezes é muito aversiva, é uma realidade muito violenta, é uma realidade muito difícil. Então, imagina uma criança o tempo todo, por exemplo, num ambiente onde ela é negligenciada, onde ela não recebe os cuidados que ela necessita, ou onde ela é muito cobrada, ela é muito rejeitada. Isso é muito difícil. Então, o falso self, ele passa a ser um mecanismo de defesa perante a realidade. Ele nos organiza para que a gente consiga sobreviver. Senão, a gente não sobreviveria. Tá? A gente não daria conta. Então, o falso self, ele tem essa função também de proteção. E uma coisa fantástica que eu li, né, no trabalho da Maureen Neihard sobre isso, e também ali, né, que ela traz do Winnicott e tudo mais, é que quando eu não recebo amor, eu preciso dar um jeito nisso, né? O que vai acontecer? Bom, se o amor me faltou na minha história, né, eu preciso encontrar um recurso. E por que eu estou falando aqui do amor? Porque é o amor que nos permite sobreviver. Sem amor, nós não sobrevivemos, assim como comida, assim como oxigênio. Tá? Oxigênio, comida e amor, esses três, se faltar, a gente morre. Então, uma série de mecanismos, né, são mobilizados para a gente sobreviver quando nos falta amor. Um deles é a constituição do falso self. Então, o falso self, além dele ser algo que nos protege, ele é um substituto do amor. Claro que ele é aquele substituto quebra-galho, né? Claro que ele não vai fazer a função do amor, claro que não. Mas ele substitui. Então, se eu não tenho amor, eu preciso dar um jeito para sobreviver. O falso self, ele cumpre esse papel também. Ele substitui. Então, o falso self está no lugar do amor. E por isso também, muito frequentemente, né, o falso self, ele é tão rígido, né, ele é tão fortalecido, porque ele que me permite continuar sobrevivendo. Porque eu não recebi aquilo que eu precisei lá nos anos da minha infância, adolescência, né? Teve uma falta. E perante essa falta eu preciso dar um jeito, porque senão eu morro, né? A minha vida se aniquila. E o falso self, ele pode ganhar uma força tão grande, né?
que ele também pode se tornar altamente destrutivo. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela ouviu tanto e teve tanto contato com atitudes depreciativas sobre ela, que ela era ruim, que ela era inadequada, etc., que chegou um ponto que ela introjetou isso e ela mesma se deprecia. Ela não precisa mais que alguém a deprecie, ela mesma se deprecia, ela mesma se negligencia, ela mesma não se permite momentos de felicidade, de satisfação, de prazer, ela mesma se cobra demais, né? Então ela mesma passa a funcionar tal qual o meio social ao redor dela. E isso afeta diretamente a vida no sentido mesmo de se sentir bem ou não. Muitas vezes, quando esse processo é muito intenso e a pessoa não consegue dar conta disso, pode levar inclusive ao suicídio, né? Muitas pessoas que se suicidam, elas perderam totalmente o senso, vamos dizer assim, né? O senso de realidade, elas se sentem totalmente abandonadas, totalmente sozinhas no mundo, o mundo não faz sentido, e então muitas delas cometem inclusive suicídio, ou tentam cometer suicídio, né? Podem até não executar de fato, mas tentam, ou têm as ideações suicidas, né? Porque, afinal de contas, qual é o sentido de eu continuar existindo e vivendo se ninguém me ama? E aqui trazendo para a questão das altas habilidades, e enfim, para qualquer pessoa, mas em específico para as altas habilidades, voltada, por exemplo, à questão da educação, da família, da escola, enfim, né? É essencial que o processo educativo seja um processo permeado por amor. E se isso não ocorre, nós vamos ter aí construção muito mais forte de falso self, né? Porque é o que nos resta, vamos dizer assim, né? Quando nos falta amor, nos sobra uma construção falsa de quem nós somos, porque apenas o amor nos dá o senso de realidade, aquela realidade psíquica que eu falei lá no começo da live, que é o senso de real, ou seja, eu sou uma pessoa real, eu existo no mundo de modo real e eu não sou uma farsa. Eu sou uma pessoa real, né? Eu vi que teve perguntas aqui, então eu vou respondê-las e aí eu já me encaminho para o final, tá bem? Aqui também um comentário bem interessante, ó. Inclusive para pessoas LGBT e trans. Sim, sem sombra de dúvida, para todo mundo, né? E alguns públicos sofrem mais intensamente ainda essa pressão para se normalizar, né? Para cumprir com os ditames sociais. E dentre esses públicos, sem sombra de dúvida, aqueles com marcadores diferenciados. Quanto mais, né, for diferente daquilo que se diz norma, a pressão é maior, a rejeição tende a ser maior, a negligência também, enfim, tudo isso, né? Então, sem sombra de dúvida, alguns públicos são alvos muito mais intensos de todo esse processo. Aqui temos uma seguinte questão. Falso self também pode ser o ajuste social? É exatamente isso, na verdade. Ele não só pode, ele é. Né? Nós construímos um falso self para nos ajustarmos, mas nós nos ajustamos como um modo de defesa para sobrevivermos, né? Porque enquanto crianças e mesmo adolescentes, nós não temos autonomia de sobrevivência, né? E na verdade também autonomia não quer dizer viver sozinho, isolar, sem precisar de ninguém, né? Isso não é autonomia. Pelo contrário, na verdade, a autonomia é justamente uma riqueza de recursos para convivermos socialmente de forma a mais satisfatória possível, né? Não quer dizer que vai ser aquela perfeição, né? Aquele nirvana todo. Não, isso é uma fantasia. A realidade é que nós somos seres conflituosos, nós somos seres que estamos aí todos caminhando, né, nesse processo de reintegração de quem nós somos. Cada um está num limiar disso, cada um está num momento dessa caminhada, né? Cada um tá ali no seu nível de tudo isso.
E é claro que isso vai nos gerar frustrações, vai nos gerar necessidade de tomada de decisão, e isso é a vida real, né? Mas a autonomia está justamente relacionada com a nossa capacidade de gerenciar tudo isso de uma maneira que nos custe menos energia e sobre mais energia para a gente desenvolver nossos talentos. Na verdade é isso, né? Para nós desenvolvermos nosso potencial, para a gente ser mais próximo do nosso verdadeiro self, né? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Se não, acho que não tem. Deixa eu só voltar aqui, se eu não deixei nada para trás. Só um pouquinho. Aqui temos um comentário bem ilustrativo aqui, ó, de tudo isso que a gente está conversando. É um comentário assim, ó. Imagina uma filha de uma mãe narcisista perversa. Se não me olhava no espelho até os 16 anos. Com medo porque eu via que não era bela. Né? E com 20 anos na faculdade percebi que eu poderia não ser feia para a maioria. É, justamente. Aqui é uma descrição bem real, né, de tudo isso. E justamente, né, essas pessoas, né, narcisistas, de estrutura perversa e muitas outras mais, né, elas estão aí ao nosso redor, inclusive dentro das nossas famílias, e muitas vezes pode ser nossa mãe. Então, o quanto, né, tudo isso afeta a constituição de quem nós somos e quantos mecanismos temos que lançar mão para nos defender de tudo isso para podermos sobreviver. Mas é possível, sim, esse reencontro com quem nós somos. Né? E essa, digamos, é a parte boa, é a boa notícia de tudo isso. A gente pode ser diferente a partir da nossa consciência, do nosso desenvolvimento. E uma coisa que eu gosto muito de falar, se nós não fomos amadas, não fomos amados o quanto nós precisávamos, hoje como adultas e adultos, nos cabe desenvolver condições e recursos para nós mesmos nos amarmos de maneira que não fomos amados. É difícil? É, com certeza. É muito difícil? Sim, mas é possível. É possível que eu me torne uma pessoa adulta que ofereça para mim mesma esse amor que não me foi dado antes. Fácil? Não, mas é possível. Né? E muitas vezes é o que nos resta, né, a fazer quando somos adultos. Oferecermos para nós mesmos aquilo que nós não recebemos. E podemos hoje nos relacionar com pessoas que podem também nos oferecer aquilo que não nos foi dado antes. Porque, só relembrando, o self, ele é sempre uma construção com o outro. O self, ele não se desenvolve isolado, sem interações, né? Tanto o falso self quanto o verdadeiro self. O verdadeiro self é o potencial que está lá e ele só vai se desenvolver, ele só vai se mostrar na relação com um outro. Então, nós podemos sim escolher pessoas diferentes, né, nas nossas relações, pessoas que olhem para nós e enxerguem o nosso valor, enxerguem quem nós somos, né, pelo menos numa medida maior do que foi no passado. Tudo isso é possível. Né? E muitas vezes, sim, precisamos de ajuda para isso, porque não damos conta sozinhos mesmo. Né? Às vezes, uma ajuda terapêutica ou outras muito mais ajudas, né? Diferentes aí, tipos de ajuda, porque, afinal de contas, sendo ajuda, que importa que fonte é, né? O importante é que seja ajuda. Se está ajudando, é o que importa. Né? Pelo menos eu parto desse princípio. Pode ser sou ajudada por um psicanalista, sou ajudado por um terapeuta holístico, sou ajudado por um membro da minha igreja, por uma pessoa religiosa, independente aqui da religião, né? Sou ajudada por amigos, sou ajudada por um professor, por uma professora que me enxerga,
para um colega de turma, né, para um colega do meu trabalho, sou ajudada pelos amigos dos grupos de WhatsApp, enfim, né, hoje tem as redes sociais aí que podemos conhecer gente de todo lugar do mundo. É ajuda. Ajuda sempre é bem-vinda. Não importa de onde ela venha, né, ou de quem venha. Pelo menos esse é o princípio do qual eu sempre parto, tá? Bem, e só realmente aqui uma última fala mesmo pra gente encerrar por hoje, né? É que com relação ao desenvolvimento dos talentos, ele perpassa pela construção do self, né? Pessoas que estão muitas vezes em profundo sofrimento, né, com autoestima muito baixa, com autoconceito negativo, que se cobram demais, que são muito perfeccionistas, né, aquele perfeccionismo não saudável, vamos dizer assim. Aquela pessoa que sente que tudo que ela faz não está bom, não é bom o suficiente, né? Tudo isso é indicativo de uma pessoa que está com predominância do seu falso self. Precisamos compreender que esse falso self, ele surgiu como uma defesa à realidade, que foi difícil, e que é a forma que essa pessoa encontrou para sobreviver. E que não dá para ela tirar esse falso self de uma vez, é um processo que é gradual. Podemos ajudar essas pessoas? É claro que nós podemos. De uma forma até que muito simples. Nós podemos dizer para elas algo diferente do que ela escutou a vida inteira. E não diferente apenas pelo diferente, mas olhar para ela de forma mais como ela é. E dizer para ela como a gente a vê, né? E não tem nada a ver com bajulação, não tem nada a ver com puxa-saco, não tem nada a ver com isso. Mas sim, a gente olhar para aquela pessoa, ver que ela tem um potencial e sinalizar para ela. E dizer, nossa, mas isso aqui você tem muito potencial. Ou, quando o talento já está um pouquinho ali, um pouquinho mais expresso, né? E dizer, nossa, como você é uma pessoa boa nisso. Tipo, você faz isso muito bem, né? E isso aqui é algo que é teu, né? Nossa, e isso faz toda a diferença. Por mais que a pessoa não consiga acreditar no momento que você diga para ela, porque às vezes o falso self é tão forte, né? Que a pessoa não consegue acreditar quando a gente diz que ela é boa em alguma coisa. Mas aos pouquinhos a gente chega lá. E nós todos podemos oferecer isso uns para os outros, né? A todo momento e em todas as oportunidades que nós tivermos. Basta a gente querer ser essa pessoa para o outro, né? Eu não preciso ser um terapeuta formado para ajudar alguém, ou uma pessoa religiosa, não, eu posso ser quem eu sou e eu posso fazer isso todos os dias, a qualquer momento que eu me relaciono com outra pessoa. É fácil de fazer isso? Não, nem sempre, né? Mas é uma escolha que a gente pode fazer a cada momento, né? A cada interação, em qualquer lugar que a gente esteja. Bem, então eu vou ficar por aqui hoje, né? Eu super agradeço quem esteve aqui com a gente, né? Foi uma interação muito bacana, sempre né? Muito bom poder interagir, poder trocar ideias, né? Poder ouvir, ser ouvido, né? Ser ouvida. Então, que essa interação aqui traga aí novas ideias, né? Traga, quem sabe, novas percepções, né? E que isso comece aí a fomentar a proximidade com o verdadeiro self de cada um de nós. Tá bem? Pessoal, eu vou fazer um post agora na sequência da live, trazendo um pouquinho do que eu falei, tá bem? Então já vou postar sobre isso com as referências que eu usei para a live de hoje. Principalmente usei um texto da Maureen Neihard, que se alguém tiver curiosidade de procurar,
É um texto, é um artigo que ela publicou e se chama Preserving the True Self of the Gifted Child, tá? Em inglês, né? Mas em português é Preservando o Verdadeiro Self da Criança Superdotada, tá? Traduzindo. Mas o post vai estar lá com a referência bem certinha para quem quiser procurar. O artigo está disponível gratuito na internet, tá bem? Então só procurar lá pelo título que vocês encontram para quem quiser ler um pouco mais aprofundadamente o trabalho dela dentro desse recorte que eu trouxe, tá bem? Pessoal, então, ótima noite para vocês, tá? E ó, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje e nos reencontramos nessa caminhada pela busca, né, pelo reencontro com o nosso verdadeiro self, tá bem? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.